Eu estava vendo uns dados, pesquisando no Google, atualizado em março de 2026, 1.568 mulheres sofreram violência neste ano, uma alta de 4,7%. A média diária é cerca de 4 mulheres que foram mortas por dia em 2025. 4 mulheres por dia. E isso aumentou agora, já com 3 meses, em 2026. A maioria das vítimas são negras, 6 em cada 10. Então, de cada 10 mulheres, 6 estão sofrendo violência. O crime ocorre predominantemente em residência, muitas vezes cometido por companheiros ou ex-parceiros. Medidas protetivas, cerca de 13% das vítimas em 2025 já tinham essa medida e mesmo assim sofreram e foram mortas. É um dado muito grande, muito triste. E eu fico pensando, qual é o nosso papel como igreja? Qual é o papel dos homens cristãos? Chegou a hora da igreja se posicionar. Medida protetiva não causa mais nenhum efeito. Não tem mais nenhuma importância, porque aquele que quer matar, ele mata. Antigamente era muito difícil de ouvir aqui em Bauru, a não ser nas periferias, um caso ou outro. Mas esses dias, no shopping Boulevard, um homem entrou e esfaqueou a sua companheira que estava trabalhando no shopping. Um outro caso, uma mulher andando na cidade foi também agredida pelo seu marido. O Dia Internacional das Mulheres foi feito por mulheres que trabalhavam numa empresa, não é? E na época, no começo da indústria, né? E ali o patrão fechou a porta da empresa e elas foram mortas ali, queimadas. Então nós vemos no decorrer dos séculos e da história, sempre se levantou grandes violências contra a mulher. Mas a Bíblia é tremendo, porque nós vamos ver como Jesus restaurou e deu o devido valor à mulher. Nós sabemos que Maria foi agraciada, nós sabemos de várias histórias da Bíblia, mas nós vamos ver que não fica só nisso. Aqui nós vamos ver que havia um grupo de mulheres comprometidas com o reino, um grupo de mulheres que tinham prazer em servir ao Senhor. Nós vemos aqui em Lucas 8, do 1 ao 3. E é interessante que vai estar justamente na parte onde vai falar sobre a parábola do semeador. Eu achei interessante ele abrir essa parte, abrir esse espaço para dizer algo tão importante. Diz assim: depois disso,
Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Olha que maravilhoso isso. Mulheres que foram curadas, que foram libertas, que foram restauradas, que foram salvas, puderam acompanhar o ministério de Jesus e entrou na galeria dos discípulos para anunciar as boas obras do Senhor. Então nós vemos aqui que o Evangelho ele vem resgatar a posição da mulher no reino, para dizer que a mulher não é inferior, que a mulher não devia fazer nada, que a mulher era um ser pequeno, mas aqui mostra que a mulher ela tinha um espaço no reino, ela tinha um espaço no ministério de Jesus, e além disso, elas podiam sustentar ou abençoar com os seus bens. Então nós vamos ver essas mulheres. Quem eram? Nós vemos aqui Maria Madalena, que foi liberta de demônios. Havia uma casta de demônios, 7 demônios fala aqui. Então era uma mulher que era oprimida, era uma mulher que vivia em tristeza, era uma mulher que vivia humilhada, era uma mulher que era diminuída, porque o Satanás aprisionava e destruía todo o emocional dela. Nós não vemos isso hoje? Há muitos anos atrás, a mulher tinha o seu papel definido. Ela era, tanto é que a gente só brincava de casinha. Então as mulheres ganhavam boneca, ganhavam panelinha, ganhavam uma estrutura de casinha para brincar de casinha, e ela cuidava da casa. Os homens tinham o papel definido. Era o provedor, era o protetor da casa, era aquele que ia, que conquistava, que trabalhava e trazia o mantimento em casa. Hoje isso mudou. Isso mudou. E eu penso que com essa abertura para que as mulheres saíssem, conquistassem, trabalhassem, começou a fazer com que os homens se sentissem menor. Porque é aquilo que nós já vimos, o homem ele é focado só em um ponto. Se é para fazer aquilo, é só aquilo. A mulher não. A mulher, nós já sabemos disso. Ela limpa a casa, ela cuida do filho, ela faz o almoço, ela tem o celular, ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E é por isso que dá curto, irmãos. Os homens têm que entender, nós já vimos algumas ministrações, dá curto na nossa cabeça, porque nós queremos fazer tudo, abraçar tudo. Então quanto mais o homem para de fazer, mais a mulher vai tomando para si, e vai ficando sobrecarregada, e vai ficando cansada, e vai ficando estressada. Maria Madalena aqui sofria de um grande problema. E talvez ela nem tinha noção da gravidade, da influência demoníaca que estava sobre ela. Ela só sabia que ela não era normal, porque ela carregava um peso, ela carregava uma situação, um desconforto, até que ela encontrou Jesus. E a vida dela mudou. E essa mudança gerou nela o desejo de: eu quero servir,
eu quero abençoar, eu quero estar junto, eu quero crescer no conhecimento da palavra. Nós vemos uma outra mulher que diz aqui, Susana, foi uma das discípulas que serviam e auxiliava financeiramente o ministério de Jesus, porque era uma mulher de posses. Nós vemos também Joana. Joana era mulher de Cusa, era um homem influente no meio ali, porque ele trabalhava com Herodes. Olha só o que fala aqui. Joana foi uma discípula notável de Jesus, mencionada no Evangelho, Lucas 8:3, como uma mulher curada por ele que passou a segui-lo, esposa de Cusa, administrador de Herodes Antipas. Ela usou seus recursos pessoais para sustentar o ministério itinerante de Jesus e estava entre as mulheres que presenciaram a ressurreição. Foi uma mulher que foi honrada, porque as mulheres que participaram do processo ali, que estavam no momento de ressurreição, elas estavam no momento de honra, porque foram as primeiras, foram as que foram anunciar. Nem os discípulos que estavam ali junto com Jesus, eles foram alcançados por essas mulheres que foram anunciar. Então nós vemos aqui que Jesus, ele veio e trouxe essa restauração. Quando Jesus parou no posto de Samaria e alcançou aquela mulher que era mal falada, mal vista, mal interpretada, mal tudo, Jesus parou, mudou a sua rota para alcançar aquela mulher e tratar ali o seu emocional, e tratar ali com a sua história, e confrontar, porque o amor de Jesus, ele não é só aquele que alisa, não, permanece do jeito que você está, não, muda de vida, transforma, liberta, traz cura, traz libertação. Quando Marta e Maria, naquela situação, como nós cantamos e nós vemos aqui o texto, Maria não era uma folgada, porque quando a gente olha a Bíblia, a gente fala assim, Maria era folgada, Maria queria só ficar ali de boa. Não, Maria só estava mostrando para Marta que há momentos na nossa vida que nós temos que aprender a priorizar, dar o devido valor. Coisa mais triste, você ser convidado para ir numa casa ou para ir em algum lugar e você não ser tratado como merecia. Não oferecer água, não oferecer um suco, não oferecer um café, não tratar com aquela especialidade que você merece. Então Maria, quando ela senta aos pés de Jesus, e Jesus valoriza isso, porque ele fala para Marta, olha, ela escolheu a melhor parte. Nós como mulheres, no meio das nossas atividades, no meio da nossa correria, nós temos que saber escolher a melhor parte. Nem sempre nós escolhemos, porque nós somos emocionalmente frágeis. Por mais que hoje nós fazemos e acontecemos, e hoje muitas vezes a mulher toma realmente o pulso da casa, as mulheres hoje diz não aos filhos, a mulher disciplina a casa, a mulher muitas vezes sozinha tem que manter a família, manter a casa, mas ela tem que aprender a sentar aos pés de Jesus.
assoberbada, eu estou muito cansada. Nossa, eu estou tão triste, eu estou tão desanimada, eu estou tão cansada que eu não tenho mais nem força para orar. Está errado. Você vai continuar não tendo força para caminhar, você vai continuar não tendo força para orar, você vai continuar não tendo força para enfrentar o dia a dia. Porque o que nos fortalece é a presença de Deus, é a presença do Senhor, é a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, se você estiver num momento de obscuridade, um momento onde você não vê possibilidade, aonde você não vê saída, entra no teu quarto, e o teu pai, que te vê em secreto, vai te abençoar. É no joelho, é no clamor, é na oração. Pena que hoje em dia nós conseguimos força, achamos que conseguimos força no Zap Zap, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Às vezes até Deus usa uma mula de Balaão para falar com você. Se Deus tem propósito, Deus usa. Mas não é o natural, não é a forma com que Deus quer falar com você. Também continuando aqui, eu falei de Susana, que também era uma mulher comprometida. Falamos de Maria Madalena e falamos da própria Maria, que estava aos pés de Jesus. Essas foram mulheres, mas tinha muitas outras mulheres. A Bíblia, ela está recheada de mulheres, principalmente aqui no Novo Testamento, que estavam dispostas a seguir e a servir Jesus. Eu tenho certeza que aquela mulher que foi tocar na orla da roupa de Jesus, depois que ela foi curada, ela não foi mais a mesma. Eu tenho certeza que depois que ela recebeu aquele toque de cura, ela passou a ser uma atalaia do Senhor, uma discípula de Jesus. Eu tenho certeza que aquela viúva que carregava o seu filho morto e clamava ali pela cura dos seus filhos, eu tenho certeza que depois que ela recebeu a bênção, ela não foi mais a mesma. Servir ao Senhor envolve experiência íntima com Ele. Tem muitas pessoas exercendo ministério, fazendo muitas vezes na igreja, a sua obra ali na igreja, na força do braço. E aí vem a situação difícil, aí eu falo, não é para mim. Estou largando tudo, estou abandonando tudo. E aí Jesus fala, quem mandou largar a rede? Né? Mulher também larga a rede, abandona tudo. Mas o Senhor fala para nós, continue. Anda na presença do Senhor. Aqui eu quero falar, dar uma parte, que todas essas mulheres, principalmente as que eram casadas, elas contavam com o apoio dos seus maridos. Eu tenho certeza. Porque um dos princípios para estar no reino é estar em sujeição com o seu marido. Joana não ia saindo fazendo as coisas sem ter a aprovação do marido. Susana não ia fazendo as coisas sem a permissão do seu marido. Elas estavam debaixo da cobertura. Elas estavam debaixo da autoridade do seu marido. Por isso, maridos, homens de Deus, apoiem, protejam,
incentivem, motivem as suas esposas no reino. Orem com ela. Uma das coisas que muitas vezes a gente percebe é que o marido é um ogro. O marido nunca para ouvir. Acho que a mulher tem necessidade de falar, gente. A mulher, ela quer botar para fora. Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. E muitas vezes o marido não quer ouvir, não quer ouvir, não quer ouvir. E aí aquele estresse no relacionamento, aquela canseira, aonde não há mais comunicação, aonde não há mais apoio, aonde não há mais o abraço, não há mais o chorar junto, não há mais o orar junto, não há mais o falar, estou com você, eu sei que está difícil para você, mas eu estou aqui. Eu não tenho resposta para isso que você está passando, mas eu estou aqui. Uma das coisas que pegam muitas vezes a mulher, são os filhos. A mulher, ela tem uma visão diferente de como lidar com filhos, porque ela gerou, saiu de dentro dela. Há uma ligação emocional muito superior do que com os homens. E muitas vezes o marido não entende a preocupação da mulher com os seus filhos. Não entende por que ela sofre tanto, porque as filhas ou os filhos não estão no caminho da forma que deveriam estar. E elas muitas vezes sofrem sozinhas, carregam um fardo sozinhas. Pode ver nas penitenciárias, quem é que vai visitar os filhos? Que paga o preço da humilhação por aquela revista que tem que ser feita. Vê se o pai, é muito raro um pai ou outro ir. Quem vai é a mãe. Se os filhos estão no hospital internado, quem é que fica no hospital com os filhos? A mãe. Quando o filho chega em casa, quem é que ele primeiramente ele chama? Pai, a mãe está aí? Pai, cadê a mãe? Porque a mulher, ela tem essa habilidade, essa característica de abraçar, de estar junto. Tanto é que nós nos assustamos hoje quando nós ouvimos que uma mãe jogou um filho, igual esses dias passou. Uma mãe jogou uma criança no rio. O bombeiro estava procurando, bebezinho, recém-nascido. É algo assim, fora da curva, fora da realidade. A gente não consegue nem conceber que uma mãe mate um filho, jogue o filho no lixo, porque isso não é natural. A igreja tem um papel fundamental de ser referência nessa geração, de homens íntegros, de homens que tenham temor do Senhor e que respeitem e que amem e que proteja as suas esposas. Alguns anos atrás, logo no nosso início de ministério, aqui eu estou falando de igreja, não estou falando lá que nós vamos visitar alguém do mundo, não. Nós fomos visitar uma família, e quando nós chegamos na casa, a mulher nos recebeu, estava com muitos hematomas no braço. E eu tinha muita liberdade. E eu cheguei e falei: o que aconteceu? Que você está toda machucada, com hematomas no braço. Ela abaixou a cabeça e começou a chorar. E aí ela falou assim: meu marido me bateu.
O marido era da igreja, era líder, e o marido tinha espancado a esposa. E ela estava fragilizada, ela estava humilhada. E nós percebemos que era uma característica comum no ministério que nós estávamos. E aí Deus usou o pastor Geraldo para começar a fazer um trabalho de formiga com os homens. E uma vez ele levou esses homens para um discipulado, uma conversa, e eles achavam que eu ia estar lá fazendo um almoço, preparando algo assim para eles. E o pastor falou: não, quem vai cozinhar são vocês, quem vai lavar a louça são vocês, quem vai organizar a cozinha são vocês. Ah, mas eu nunca fiz isso. Ah, mas eu não faço. Ele falou assim: por isso que as esposas de vocês estão cansadas, sobrecarregadas, porque cuidam de filho, leva filho, busca filho, e vocês chegam no serviço onde o máximo que vocês fazem é sentar e botar os pés no sofá e falar: fulano, me traz a janta. E foi um trabalho, mas conseguimos. Então, hoje é o dia da mulher, e o que eu quero trazer aqui é a reflexão para nós, como eu penso, como eu estou agindo como mulher em casa, tomando para mim toda a autoridade do meu marido, não delegando para ele a função que é dele, me sobrecarregando, me estressando, ficando assoberbada, e também eu como marido ficando, dormindo em berço esplêndido, ao som do mar à luz. Ou eu como homem de casa, eu tenho me posicionado em oração, em auxílio ali com o dia a dia da casa, com a disciplina dos filhos, com a intercessão dos filhos, porque muitos filhos hoje já nem estão em casa. Quem leva o peso da oração em casa é a mulher, quem leva o peso da preocupação com a família é a mulher. Então em dois fica mais fácil, Maridos, não falem assim: o teu filho está fazendo isso. Porque é assim, quando a criança ou quando o filho é bonitinho, o nosso filho. Mas bastou resvalar em alguma coisa, fala: o teu filho, a tua filha. Como assim? Eu não tenho participação nenhuma nessa história. Não. Mulheres que servem o reino são mulheres que têm paz quando voltam para casa, que têm um ambiente de harmonia em casa. Mulheres que gostam de servir ao Senhor, servem ao Senhor com alegria, porque sabe que pode contar com o seu companheiro. Continuando, nós vamos ver que mais um grupo de mulheres ampliaram o seu ministério, cresceram na visão do reino. E aqui foram mulheres que abençoaram o apóstolo Paulo, o ministério do apóstolo Paulo. Lá em Romanos, você pode abrir, Romanos 16, vai ser um resumo de todas as mulheres que estiveram envolvidas com o trabalho. Então essa história de que mulher não pode, que mulher não faz, que mulher é inferior, que a Bíblia não valoriza a mulher, é mentira.
Então nós vemos aqui que as mulheres foram de grande valor na expansão do reino, do cristianismo. Então nós vamos ver aqui, olha só, Romanos 16, do 1 ao 3. Vamos ler até o 5. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Secreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhes prestem ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saudem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim, sou gratos a eles, não apenas eu, mas toda a igreja dos gentios. Saudem também a igreja que se reúne na casa deles. Saudem meus amados irmãos Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Então aqui nós já estamos vendo em destaque duas mulheres, Febe e Priscila, que foram colaboradoras, que foram mulheres que serviram, que foram mulheres que pagaram preço. Olha só, elas foram de uma forma tremenda ajudante deles, auxiliando, inclusive Paulo foi abençoado por elas. Áquila e Priscila tinham uma célula, uma igreja reunida na casa deles, se reunia ali, e pessoas se convertiam ali. Saudem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saudem Adrônico e Júnia, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Quer dizer, essas pessoas tinham se convertido antes de Paulo e abençoaram o ministério de Paulo, eram parentes do apóstolo Paulo. E aí ele vai falando, e ele vai continuando a falar, e vai falando aqui, olha só, aqui no 12, quem não teve filho e quiser escolher esse nome aqui para colocar, está aqui, olha. Saudem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saudem a amada Perside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Também ele fala da mãe de Rufus, né? Eu lembro no evento que nós tivemos, a Meire pegou mãe de Rufus, na hora ela, não sei o que, mas quando ela viu, ela falou, não, eu quero ser a mãe de Rufus, porque era uma mulher amável, uma mulher que servia, uma mulher que acalentava, era uma mulher que abrigava ali os apóstolos. E ele fala aqui, olha, saudem Rufe, o eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Quem está no ministério, quem é pastor, quem é líder, como é bom ter uma mãe espiritual, como o pastor citou aqui, da irmã Cida, que orava, que compartilhava. Lá em São Paulo, o pastor tinha a irmã Benedita, uma atleta, uma senhorona forte, mulher de oração, já idosa, não tinha muita força mais para estar à frente, para fazer como as mulheres mais jovens. Mas uma coisa, nós tínhamos a convicção, ela intercedia por nós e pela vida do pastor, desde que ele foi para o seminário. Ele sabia que podia contar com aquela cobertura de intercessão. Então, muitas vezes, nós que estamos na igreja, nós queremos participar do ministério, mas do ministério de louvor,
dá destaque. Mas o ministério de intercessão é importantíssimo. É que sustenta a igreja. E a gente sente falta nos nossos dias de mulheres que guerreiam, que estão no clamor, que estão guardando a igreja em oração. Quando eu assisto aquele filme Quarto de Guerra, eu falo, olha essa mulher, uma senhorinha ali, quem assistiu sabe, e através dela, quantas pessoas foram alcançadas e restauradas, casamentos restaurados, famílias restauradas. Então, para terminar, olha só, Priscila, ou Prisca, missionária que, junto ao seu marido Áquila, fundou igrejas, instruiu Apolo e arriscou a vida por Paulo. Febe, mencionada como serva diaconisa na igreja de Cencreia, foi responsável por levar a carta aos romanos e agiu como protetora de muitos, incluindo Paulo. Lídia, vendedora de púrpura, primeira convertida de Paulo na Europa. Sua casa em Filipos serviu de base para a igreja. Júnia, reconhecida por Paulo como notável entre os apóstolos, uma das primeiras a sofrer pela fé. Evódia e Sintique, líderes em Filipo, que lutaram juntos com Paulo na propagação do evangelho. Outras colaboradoras, Trifena, Trifosa, Persíde, são elogiadas por trabalharem arduamente no Senhor. Maria, mencionada por ter trabalhado muito por Paulo pela igreja. Essas mulheres não foram só simplesmente mulheres, elas se destacaram porque elas foram de grande valor no ministério do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo soube valorizar e reconhecer. Qual tem sido o seu chamado, mulheres de Deus? Qual tem sido o seu ministério? Qual tem sido o seu empenho? Qual tem sido o seu compromisso? Homens, como vocês têm se comprometido em ser diferente? Os seus amigos do trabalho veem você como um homem referente, que trata bem? Porque você pensa que não, mas o seu amigo do serviço está vendo quando você atende um WhatsApp ou tem uma ligação da sua esposa e você fala, o que é? O que você está me ligando? Ah, resolve aí, faz do seu jeito. Seu amigo está olhando como você trata, como você fala. Seus parentes estão vendo. Ah, o fulano é santão lá na igreja, mas ele, todo dia, acho que a semana toda ele só lustra porque só dá coice na fulana, na esposa. Se queremos ser diferente, fazer diferente, exercer um ministério diferente, nesses dias onde a violência tem sido algo tão divulgado, onde as mulheres nunca estiveram tão fragilizadas como nos dias de hoje. Se a igreja não for diferente, qual é a função da igreja? Quando a Bíblia fala que nós somos sal e luz, é nessa hora.
É nessa hora que nós temos que mostrar que nós temos sal, que nós damos o tempero, que nós fazemos a diferença. É nessa hora que nós somos luz, que o amiguinho do seu filho gosta de ir na sua casa porque tem um ambiente de respeito, tem um ambiente agradável, tem um ambiente onde fala: nossa, olha como o pai do fulano trata a mãe. Lá em casa não é assim. Minha mãe nem pode falar com meu pai, que meu pai já grita. Ou meu pai nem pode falar com a minha mãe, porque minha mãe está descompensada, já grita. Nós precisamos ser luz na nossa casa, entre os nossos familiares, entre os nossos amigos no trabalho, entre os nossos dia a dia. Tratar com respeito. E não é só a sua esposa, mas qualquer mulher. Tratar com dignidade, com respeito. A senhora quer sentar? Eu posso ajudar a senhora carregando esse peso? Mas hoje não. Eu não sei se vocês viram, terminando, como diz o pastor Geraldo, caminhando para o final. Tem um vídeo na internet que é o tipo sombra, o rapaz. Ele parece aqueles que ficam acompanhando como sombra. E aí ele vai observando. Está o marido caminhando com a mulher, mas a mulher que está carregando o peso da compra. Eu não sei se vocês já viram. Está a mulher, está o homem e a mulher que está carregando o cesto do bebê. Ele vem e tira e dá para o homem. Várias histórias, várias situações assim, que ele pega e muda. E ele tira o peso da mulher e fala: ó, é você que tem que carregar isso, é você que tem que fazer isso, é você que tem que abrir a porta do carro, é você que tem que dar um gesto de gentileza. Ah, mas as mulheres se embruteceram muito. Mas eu duvido, porque pode pegar a mulher mais feminista, mais coisa, que não vai se alegrar em receber um ato de gentileza. Eu duvido que a mulher não vai gostar de um ato de gentileza. Então, no Dia das mulheres, você tem um grande papel e um grande ministério de servir no reino. Homens, você tem uma grande responsabilidade de tratar bem a sua esposa e trazer, como Jesus trouxe, a restauração da honra e da dignidade feminina no reino, para que o mundo veja, para que o mundo creia, para que o mundo veja que a igreja é diferente, e a sua atitude vai fazer toda a diferença. Que Deus abençoe. Amém? Pode chamar as crianças. Enquanto isso, nós vamos cantar um hino e trazer a nossa oferta, o nosso dízimo, porque dele para ele, por ele são todas as coisas. Se a irmã Emília quiser vir, a Joca está ali preparando as crianças.